Muita paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais. Hoje um culto Vila Ré, 11 de abril de 2025. Isaías capítulo 4, Ancião Celso pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Um culto glorioso, irmãos, aonde Deus falou com os nossos corações, alegrou a nossa alma. Santo Deus, irmão. Culto como este, irmãos, que nós passamos para a nossa querida Irmandade, são cultos em que a Irmandade se alimenta espiritualmente, né, irmãos? A Irmandade gosta de ouvir, irmãos, os cultos que nós colocamos, Vila Ré, Jardim Ara, né, Água Rasa e daí por diante, né, irmãos? Então, irmãos, vamos colocar aqui para a nossa querida Irmandade esse culto. Deixa aqui seus pedidos de orações, Deus sabe de todas as coisas. Vamos ouvir, queridos? Vamos lá. Voltou, livro de Isaías, capítulo 4. Glória a Deus. Isaías no capítulo 4. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e o que permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, e criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião, e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, e um fumo, e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Cantamos aquele hino, não é? E nós nos esconder, não é? Nas asas do Onipotente. E o Senhor trouxe essa palavra para nós. Bem-aventurado o irmão e a irmã que veio buscar a palavra, pois muita coisa pode querer atrapalhar a nossa vida, trazer até um desânimo, mas a melhor coisa que nós temos que fazer, até quando estamos angustiados, principalmente quando estamos atribulados, e até quando nós estamos em alguma situação, não é? Precisamos de um consolo, o melhor lugar para vir é na casa do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aqui o Senhor sempre tem uma palavra de ânimo, de conforto, de consolo. Aqui o Senhor sempre nos anima, nos empurra para frente. Aqui o Senhor sempre nos enche de esperança. Bendito seja o nome do Senhor, e sempre também nos ensina, não é? Nós vamos, muitas das vezes, quantos anos nós vamos até de estudo, quantos anos de estudo para nós aprendermos alguma coisa, não é? Tem o fundamental, depois tem o ensino médio, depois tem a faculdade para os que conseguem. Hoje em dia, com as oportunidades, muito mais condições de alcançar tudo isso.
Mas se formos somar tudo isso, dá 9, 3, 12, com mais 4, 5, 16 anos que a gente vai numa escola para aprender alguma coisa. E bem-aventurado que a gente vem aqui na casa de Deus aprender o que é do céu. Glória ao nome santo do Senhor. E nesta palavra que fala de igrejas, quando fala-se de mulheres, é porque está falando de igrejas. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos. Tão somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Então nós sabemos que no Antigo Testamento tudo tinha uma conotação material, e que nós no Novo Testamento, no olhar, na mudança que Cristo veio trazer, o que nós olhávamos com o olhar apenas material, hoje nós olhamos com o olho do Espírito, o olho espiritual. E olhando de uma maneira material, nós vemos essas mulheres dizendo: vamos comer o nosso pão e vamos vestir os nossos vestidos. Então somente queremos ser chamado do teu nome. Queria ser chamado, não é? Igreja do Senhor. Naquela época nem tinha ainda o Senhor, o Cristo não tinha vindo na terra, mas já se cultuava e já se louvava a Deus, e Deus é chamado de Senhor também. Bendito seja o nome do Senhor. Então elas mencionavam que queriam ser a igreja de Deus na terra, e que queriam, pelo primeiro, uma interpretação assim material sobre isso. Então elas queriam comer o pão delas, queria também vestir os seus vestidos, queria ser independente, mas queria ser chamada pelo nome de Deus. Isso é uma interpretação, um olhar bom, que dizendo: estou interessado pelas coisas de Deus. Porém, até nas coisas materiais, bem-aventurado aquele que se sente dependente de Deus também. Glória ao nome do Senhor. Aquelas falavam assim: comeremos o nosso pão, e vestiremos nossos vestidos, como se a gente fosse dono de alguma coisa, não é? E não precisasse de Deus. Mas dá um glória a Deus se você se sente necessário de Deus até no pãozinho de cada dia e na tua vestimenta. Dá um glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Porque o que seria de nós sem Deus? Vi uma irmã testemunhando, não é, as viagens, indo ali para aquele país tão difícil. Falou da mortadela, falou do pão, falou da cesta básica e outros tantos. Se não é Deus preparar, bendito seja o nome santo do Senhor. Vamos dar glória a Deus, que tudo é bênção de Deus na nossa vida. E se você veio aqui na tua casa, está faltando alguma coisa, mas você veio, eu vou lá, mesmo que venha uma palavra de doutrina, um ensinamento, eu preciso ouvir a voz do meu Senhor. O Senhor te diz: ouve a palavra da doutrina, e lá na tua casa o Senhor também vai preparar. Santo é o nome do Senhor. Então elas aqui vão comer do nosso pão, vão vestir dos nossos vestidos. Bendito é o nome santo do Senhor. Nós temos que ter humildade e simplicidade. Tudo é de Deus na nossa vida. Por isso vamos valorizar aquilo que Deus prepara. Aquilo que Deus prepara na vida de cada um. Tem aquilo que Deus te preparou como o melhor. Não vamos fazer igual ao mundo, que o mundo olha para o vizinho, olha para o lado, olha para o outro. Bendito, nunca está feliz e nunca está contente. O povo de Deus é diferente. É Deus que me preparou, é o melhor na minha vida. Glória ao nome santo do Senhor. Mas aquele tem isso, o vizinho tem aquilo, o parente tem, não tem problema. Nós temos a felicidade de crer no Senhor. O que o Senhor prepara é muito bom na nossa vida. Santo é o nome do Senhor. Mas aqui era uma advertência também às igrejas. Tinha, porque quando fala de mulheres, fala de igreja. Aqui tinha uma advertência também de a igreja querer levar o nome, e agora já falando de igreja de Cristo, a igreja querer levar o nome, igreja de Jesus, escrever numa placa, igreja de Jesus, igreja de Cristo,
Pendurar é muito fácil, é só escrever e pendurar. Mas nós somos um povo que não queremos só ser levado como rótulo, nós queremos ser realmente a igreja de Cristo. Santo é o nome do Senhor. E quando eu falo aqui, nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos dos nossos vestidos, o pão é a palavra de Deus, e o vestido é a doutrina que nós temos que vestir. E nós não queremos ser uma igreja chamada de igreja, com uma placa de igreja, mas que nós não comemos a palavra conforme o Senhor manda, e não vestimos da doutrina, que é a vestimenta que Cristo deixou para nós aqui na terra. Nós queremos ser a igreja verdadeira de Cristo na terra. Comer o pão da palavra conforme a palavra vem, conforme o Senhor manda. É repreensão, louvado seja Deus. É ensinamento, louvado seja Deus. É bênção, louvado seja Deus. E vestir a doutrina, não se vestir do jeito, porque muitos dizem assim: vou comer o que me interessa, aquilo que cai bem nos meus ouvidos eu aceito. E eu vou vestir o vestido, eu vou vestir aquilo que me convém. Isso não tem problema, aquilo não tem problema, não, eu vou me vestir conforme a doutrina de Cristo. Santo é o nome do Senhor. Igreja de Cristo Jesus, que não haja mudança entre nós, mas que nós nos confortemos em vestir a doutrina do Senhor. Eu aprendi assim, eu vou continuar assim. O mundo está mudando, a modernidade chegou, tudo está diferente, mas eu vou vestir a doutrina de Cristo. E aqui essas igrejas não, nós vamos comer do nosso pão e vamos vestir dos nossos vestidos, mas quero levar o nome do Senhor. Bendito seja o nome santo. Levar o nome não é tudo. Levar o nome pode até não ser nada. O importante é nós realmente sermos a igreja de Cristo Jesus na terra. Só levar o nome não resolve. Não, é bom nós sermos vistos e as pessoas verem e também notarem como uma igreja de Cristo. É maravilhoso, é muito bom. Santo é o nome do Senhor. Mas só, ali eles falam de Deus, mas não praticam. Isso é muito ruim. Bendito é o nome santo do Senhor. Fica firme, irmão, fica firme, irmã. Continua sendo a igreja, continua praticando aquilo que você tem aprendido pela palavra do Senhor, e o Senhor vai muito te abençoar. Santo é o nome do Senhor. Mas ele fazia uma promessa da vinda do Senhor Jesus, e na promessa ele falava assim: naquele dia, o renovo do Senhor. Então haveria um renovo, e esse renovo nós conhecemos. É Cristo vindo para a terra para formar a real igreja dele. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Então o Senhor fazia uma promessa que o renovo seria cheio de beleza e de glória. Por isso que tem glória na igreja. Não é? Por isso que tem glória na igreja. Santo é o nome do Senhor. E será que aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo? É o que permanecer. Será chamado santo todo aquele que estiver inscrito entre os vivos de Jerusalém. Tem que estar escrito entre os vivos. Tem que estar vivo. Santo é o nome do Senhor. Se está falando que aqueles que estiver vivos, é que pode ser que alguns não estejam vivos. Mas dá uma glória a Deus. Se você está vivo, dá uma glória a Deus. E você está inscrito no livro da vida. Bendito é o nome santo do Senhor. E que não estamos aqui servindo a Deus nem por aparência, nem por status. Não estamos aqui servindo a Deus por isto, ou para aparecer, ou para ter um status, ou para poder ter um título. Não. Bendito seja o nome santo do Senhor.
título não leva ao céu. Santo é o nome do Senhor. O que leva ao céu é a fé dentro do teu coração. E as obras que te acompanham, mostrar aquilo que você está servindo e a fé que você tem no teu coração. Porque também está escrito na palavra que a fé sem obras é morta, não é? Então as obras, não é que elas vão nos levar, as obras vão ser a testemunha de que você tem a fé dentro do teu coração, e que você crê no Senhor Jesus, e que você se alimenta da palavra de Deus, e que você veste a doutrina santa deixada por Deus na terra. Santo é o nome do Senhor. Então aqui diz que com a vinda dele, ele iria lavar a imundícia das filhas de Sião, limpar o sangue de Jerusalém, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, não é? Por isso que diz a palavra, não é? Meu coração ferve com palavras boas. É o ardor. É sentir que é o Senhor falando com a sua igreja. Arde o coração. Meu coração ferve com palavras boas, não é? E a justiça. Porque não adianta nós buscar o Senhor, seja o que for, se estivermos fora da justiça dele. Estando dentro da justiça dele, ele há de te conceder a tua petição. Leva essa palavra, irmão. Leva essa palavra na tua necessidade, irmã. Dentro da sua justiça, ele concederá a tua petição. Santo é o nome do Senhor. E criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações. Criará o Senhor sobre toda a habitação, sobre também as suas congregações, uma nuvem de dia e um fumo e um resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória haverá proteção. É o Senhor criando uma proteção. O povo, quando saiu do deserto, ali saiu caminhando no deserto, tinha a proteção dessa nuvem. Moisés, ele pediu para que o Senhor o acompanhasse, e o Senhor o acompanhou e mandou a nuvem como um sinal. E mandando a nuvem, aquele povo tinha uma proteção. Essa nuvem está na tua cabeça, irmão. Essa nuvem está na tua cabeça, irmã. Essa nuvem está na tua casa. Essa nuvem está nesta congregação. Proteção. Tem glória aí, irmão? Tem glória aí, irmã? A palavra aqui diz assim: aonde tiver glória, tem proteção. Glória ao nome do Senhor. Por isso, quem serve a Deus não deve ter medo de nada, não deve temer a nada, não. Porque às vezes fala assim, está com muita glória, já fica até com um pouco de receio. Não, aqui está dizendo que tem glória, tem proteção. Se tem glória aí, o Senhor vai aumentar a glória. O Senhor vai multiplicar a glória. Santa. Nós só temos que ter receio e medo se nós estivermos fora da palavra. Mas se nós estamos dentro da palavra, vai ter glória e vai ter proteção do Senhor também. Santo é o nome do Senhor. Então aqui fala que o Senhor ia criar essa nuvem. Como pode ser que o Senhor ainda hoje está criando esta nuvem na vida de alguém? Até hoje você veio sem proteção, mas você hoje vai sair daqui com a proteção do Senhor. Aleluia! Uma nuvem protegendo, e nós andando debaixo desta nuvem. Glória ao nome do Senhor. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Um tabernáculo, está aqui o tabernáculo. Você encontrou o tabernáculo, como começou a palavra, não é? Dizendo que o melhor lugar para nós vir é aqui. É para proteger contra a sombra, é uma sombra contra o calor do dia. O dia pode estar quente, pode esquentar, mas se você vier aqui, você vai encontrar uma sombra maravilhosa.
E você vai sair, esta sombra vai te acompanhar. Santo é o nome do Senhor. Um tabernáculo para a sombra, contra o calor do dia, para a sombra. O mundo fala assim: o sol é para todos, mas a sombra é para alguns. Glória ao nome do Senhor. O sol esquenta, mas a sombra, ela dá um refrigério. Aqui você encontra a sombra, um refrigério para a tua alma. Irmã, qual é a tristeza que você trouxe dentro do teu coração? Seja consolada por esta palavra. Santo é o nome do Senhor. Irmão, qual é a preocupação que você trouxe dentro do teu coração? Seja consolado por esta palavra. Santo é o nome do Senhor. Você chegou no tabernáculo e entregou a tua causa, entregou a tua necessidade. E antes de você ir embora, o Senhor te diz: a tua causa eu recebi, está nas minhas mãos. E a tua necessidade também. Saia com peso a menos nas tuas costas. Porque tem alguém aqui que o Senhor manda pregar: a tua causa é a minha causa. Santo é o nome do Senhor. E o Senhor, Ele vai carregar a tua causa e vai resolver a tua causa. Santo é o nome do Senhor. Tem muita gente esperando e olhando e querendo ver o final das coisas. Para eles vão ter que esperar ver o final das coisas. Mas para ti o Senhor já te anuncia: o final será muito melhor do que o princípio delas. Santo é o nome do Senhor. Guarda para ti, guarda para você. Santo é o nome do Senhor. O final será melhor do que o princípio. Eles vão ver a causa só no final. E o Senhor já te anuncia a decisão final, que é dele. Santo é o nome do Senhor. Libertação. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Vitória na tua vida. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. E para refúgio e esconderijo. Porque quando a gente quer se refugiar, a gente tem que se esconder. Se esconder contra a tempestade e contra a chuva. Oh, irmandade, vamos ficar na revelação da palavra. Você encontrou o tabernáculo, agora você está. O Senhor te diz: se refugia da tempestade e da chuva. Se refugiar não é sair no meio da tempestade e sair no meio da chuva. Se refugiar, fica. O Senhor já te respondeu o que você precisava ouvir. O Senhor já te disse que a vitória é tua. O Senhor já te avisou. Então você fica bem quietinho e aguarda. Santo é o nome do Senhor. Aguarda, porque a palavra vai trabalhar. Santo é o nome do Senhor. Aqueles que estão aguardando lá fora vão ficar aguardando, não é? Achando que vão te derrotar. Mas a palavra já te anuncia: fica nesse esconderijo, fica quietinho, não sai na chuva, não sai no vento, não sai na tempestade, se proteja por esta palavra. Entra nesse tabernáculo maravilhoso e aguarda. Por quê? E outra, o Senhor te diz: não precisa ficar ansioso e não precisa ficar ansiosa. A resposta já foi dada, a decisão final já foi dada, porque o Senhor falou: é com espírito de justiça, é com espírito de justiça. Se você está fora da justiça, se põe na justiça, não é? Se põe na justiça, porque o Senhor vai fazer isso com espírito de justiça e com espírito de ardor. Arde o teu coração com esta palavra, irmão. Arde o teu coração com esta palavra, irmã. Arde, e eu estou na justiça. Então fique em paz, vai para a tua casa em paz. Santo é o nome do Senhor. O Senhor ouviu a tua petição e respondeu a tua oração. Santo é o nome do Senhor. Mas nós temos que tomar um cuidado que aqui fala: vamos comer a palavra
e vamos vestir a doutrina, não é? Não vamos falar, não, eu só quero ir lá, que até nós temos um ditado, né? Entre nós falamos assim, tem aquele crente que não se batiza, não faz o concerto com o Senhor, precisa da palavra, vem buscar, não é? Está passando alguma necessidade, vem para a igreja, não é? São aqueles que a gente fala assim, gosta da sombra, mas não abraça a árvore, não é? Gosta da sombra, quer a sombra, mas não abraça a árvore, não quer. Santo é o nome do sertão, quando precisa vem, corre na igreja, eu vou buscar a palavra, eu vou ouvir a palavra, a batizar, isso aí é lá, quando eu tiver velho, não, eu tenho que aproveitar a vida, mas a sombra você vem buscar aqui, né? A sombra você vem buscar, mas a árvore você não quer abraçar. Quer sair hoje abraçadinho com a árvore daqui? Se você sair abraçadinho com a árvore, você vai estar sempre debaixo da sombra. Essa sombra que fala aqui, ó. Santo é o nome do Senhor. A sombra contra o calor do dia. Você vai estar sempre debaixo dessa sombra, te guardando, te abençoando, e no esconderijo do Onipotente. Foi a revelação que o Senhor deu pela sua palavra hoje. Dá para sair abraçadinho com essa palavra hoje? Dá para abraçar na árvore hoje? Glória ao nome santo do Senhor. Porque o Senhor fala, o Senhor faz, o Senhor promete, Ele faz, mas às vezes não quer abraçar, quer só vir buscar sombra. A coisa já vai atrás da sombra, mas não quer abraçar a árvore. Santo é o nome do Senhor. O Senhor te fala uma coisa, para alguém que está aqui, o Senhor está mandando essa palavra agora, esse pedaço de pão. A sombra é muito boa, mas eu tenho o fruto da árvore para te dar. Você quer comer do fruto da árvore? Santo é o nome do Senhor. Não se contenta só com a sombra. O Senhor quer te dar o fruto da árvore que vai te levar para você saltar para a vida eterna. É o fruto dessa árvore. Porque teve um lá atrás, no início, quando Deus criou, que comeu o fruto errado, o fruto que vai nos levar, que nos levaria para a perdição. Não é? Mas essa árvore chamada Cristo Jesus tem o fruto que nos leva para a salvação. Não se contenta só com a sombra da árvore. Vem, abraça a árvore que o Senhor vai te dar de você comer o fruto desta árvore. E o fruto desta árvore vai te levar para a vida eterna. Deus seja louvado. Amém. Comer o fruto e abraçar a árvore. Vamos, glória a Deus. Vamos juntos agradecer a Deus. Santo, Deus que está falando aqui.
Santo Deus, que culto glorioso foi esse, querido. Vila Ré explode no glória, né? Neste dia 11 de abril de 2025, Isaías capítulo 4, Ancião Celso, prega pela guia do Espírito Santo. Peço encarecidamente à nossa querida Irmandade que contribua, irmãos. Vamos ser portadores de boas novas, compartilhando no YouTube, né, queridos? Vamos colocar aí. Deus abençoe a toda nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas. Fiquem com Deus, queridos.